Hoje vamos discutir possíveis caminhos para melhorar o Brasil, analisando cenários como a ausência do PT no poder e também analisar a hipótese de uma futura intervenção militar no Brasil. Arthur, você acha que a economia melhoraria ou pioraria sem a ausência do PT? Caso o PT saia do comando do Brasil, acredito que podemos melhorar de acordo com as decisões que o próximo partido estaria liderando. Começamos por reforma tributária. Os impostos hoje estão muito desequilibrados, como também o cálculo dos impostos estão errados. São impostos cobrados sobre impostos. E atualmente nenhum deles estão sendo usados de maneira correta. Verdade. Como temos muitos impostos para coisas inúteis. Como um dos recentes debates que estamos vendo foi sobre quererem adicionarem tributo para engarrafamento. Algo que é totalmente sem sentido. Desnecessário. Também. Totalmente Não temos desnecessário. controle sobre uma situação e mesmo assim temos que pagar o Estado. E como também sobre os impostos sobre você ter uma casa. Você tem uma propriedade privada em algum canto, seja em um terreno rural ou urbano, temos que pagar por algo que nós mesmos construímos com o nosso dinheiro. Acho isso totalmente injusto. E como também o Brasil arrecadou bilhões ou mais em imposto, e não vemos esse dinheiro sendo redistribuído de maneira justa. É isso. Bem, Arthur, vale ressaltar também que o PT, o Partido dos Trabalhadores, é protagonista em um dos maiores esquemas de corrupção da história do nosso país. Arthur, quais problemas do Brasil você atribui diretamente ao PT? Corrupção. A corrupção acho que é o principal que está tendo aqui. Concordo, a corrupção é... Como também o crime que está infiltrado no governo brasileiro. Eu não vou citar nomes para não dar problemas futuros. Certo. Mas você pode ver, como nas próprias ações do Lula, aonde os Estados Unidos está querendo classificar o PCC de você como terrorista. Mas claro, o Lula está defendendo ambas as facções criminosas, uma das mais violentas, se não as protagonistas na quantidade de crime e absurdos que fazem no Brasil. Agora, a próxima pergunta. Por quanto tempo duraria uma intervenção militar, caso ocorresse aqui no Brasil? Bem, a intervenção militar poderia durar de acordo com o que eles fossem trabalhar, que é acabar com a corrupção, melhorar ali o Estado e melhorar a satisfação do povo com o governo, trazer melhoria de vida para a população. Aí, nisso, poderia vir a abertura da democracia e trazer eleições democráticas diretamente ao povo. Haveria censura? Bem, quando a gente pensa em ditadura e intervenção, vem logo na cabeça a censura, né? Vem a censura, a repressão, e então sim, haveria censura e repressão moderadamente. Haveria. Eu acredito que haveria, mas isso aí vai depender do Estado. Sim, depende das Porque assim, situações. pensando, eu acredito que caso essa intervenção militar acabe caindo na mão de algum corrupto, aquilo ali provavelmente a repressão e censura estaria muito maior. Aí iria de fato virar ali A ditadura. ditadura, Estado de ditadura. Próxima pergunta. Como ficaria a educação? Bem, a educação eu acredito que ela seja ampliada numa intervenção militar, pois o dinheiro público seria designado corretamente para os órgãos públicos e eu acredito que sim, a educação ela poderia sim melhorar mediante uma intervenção militar. O Brasil ficaria livre de abuso de poder mediante sobre a intervenção militar no Brasil? Eu acredito fortemente que não. Nós seríamos proposto a um abuso de poder, eventualmente, caso houvesse uma intervenção militar. O motivo pode ser o quê? Corrupção, e como também pode ser acidental também. Eles podem não perceber que as suas ações estão sendo de abuso de poder, mas provavelmente, com certeza, na verdade, ocorrerá sim. Seja por uma corrupção, ou também por motivos acidentais. Mas acredito fortemente que sim, haverá sim um abuso de poder. Seja na repreensão, seja na censura, outros métodos de punição. Concordo. Arthur, vale ressaltar também minha opinião. Eu sou totalmente a favor do regime, sou totalmente a favor da ditadura de 64, pois naquele ano foi o ano que
houve mais, assim, digamos que, ordem e disciplina no nosso país? Realmente, houve ordens e disciplinas. Porém, sobre minha opinião sobre isso, eu sou meio a meio. Não sou totalmente a favor, mas também não sou totalmente contra. E ali o problema da repressão e da perseguição política também, né? E como também futuramente teve o problema da inflação, que realmente o milagre financeiro, que foi onde o Brasil cresceu de 8% do PIB mundial para 14%, se tornando o oitavo país mais rico do mundo, ocorreu por causa de empréstimos que foram feitos de países estrangeiros para financiar obras aqui no Brasil, que atualmente estão sendo usadas hoje em dia, que são bastante úteis no nosso dia a dia. Porém, um dos erros nessas obras, que não foram distribuídas igualmente, o que aumentou a desigualdade social, e como também aumentou as inflações por causa da dívida que o Brasil acabou recebendo por causa dos empréstimos a países estrangeiros. Arthur, você acha que a corrupção acabaria mesmo numa intervenção militar? Absolutamente não. Não houve uma alma pura ou honesta nos tempos atuais nem nos tempos antigos. A única exceção sendo Jesus Cristo, que foi o único que teve e o único que ainda tem a perfeição em alma. Concordo. Mas não estaríamos livres de nenhuma corrupção. Querendo ou não, seja um indivíduo ou muitos, seja um partido ou seja vários, haveria sim uma corrupção entre eles. Pode ser mínima, pode ser grande, mas querendo ou não, haverá. Afinal, um dos espíritos do brasileiro é realmente querer tomar vantagem do outro. Quanto maior vantagem, mais vão querer fazer isso. E com certeza isso abre brecha para uma corrupção enorme. Concordo, Arthur. Eu sou totalmente a favor da sua opinião. Arthur, você acredita que vale a pena trocar a democracia por ordem? Vale a pena nós pensar que ambos os lados têm suas vantagens e desvantagens. Nenhum dos dois é perfeito. A intervenção militar daria ordem, disciplina, e se não houver corrupção, levaria o Brasil para um caminho melhor. Claro, haverá repressão e censura, mas dependendo se houver corrupção ou não, pode ser mínima a repressão e censura, o suficiente para não prejudicar a nós, como espalhar fake news, como espalhar apologia ao crime, sexo ou drogas. Isso deveria ser brutalmente cancelado e censurado hoje em dia. Concordo. E principalmente a intervenção militar, onde o foco principal é ordem e disciplina. Mas, porém, se formos pensar no lado negativo, se houver uma corrupção, que provavelmente é capaz de ocorrer, vai acontecer abuso de poder, tortura, perseguição de opositores, como também censura e repreensão em massa. O que se for ocorrer igual o AI-5, que ocorreu nos anos de 1960, nós saberíamos que a situação não seria nada legal. Militares poderiam nos prender sem ter algum crime, como também poderíamos sermos presos ou torturados sem alguma ordem judicial. Mas, agora falando sobre a democracia, pensando pelo lado bom, hoje nós podemos votar em quem queremos estar no poder. Claro, se não tiver corrupção, porque atualmente o governo atual tem corrupção. Mesmo nós votamos, pode haver manipulação. Pode haver manipulação nos votos que nós damos, elegendo aqueles que nós não queremos, mas aqueles que eles querem. E também, agora pensando do lado ruim, além da corrupção, nosso direito de voto vale o mesmo que alguém que não vale. Vamos colocar um exemplo de um trabalhador mesmo. Uma pessoa honesta, inteligente e com bastante conhecimento, seja religioso e geral. O mesmo voto dessa pessoa valiosa tem o mesmo valor que um bandido, um analfabeto. Para mim, o direito de voto deveria ser concedido somente àqueles que realmente valem a pena, aqueles que são inteligentes, aqueles que realmente têm algum senso de opinião crítica. Concordo. Arthur, muito obrigado por ter comparecido ao debate. Espero que a gente venha aqui mais vezes para gravar mais. Obrigado.